E aí, meus irmãos, Pai do Senhor, tudo bom? O Alson Salles falando aqui. Gente, deixando um vídeo aqui rapidinho para um suporte lá na lição 5 da Escola Dominical sobre a questão do ateísmo. Tá? Eu já gravei um vídeo sobre isso, você pode procurar lá no canal do YouTube ou pode olhar lá aqui no meu perfil do Instagram ou no Facebook. Sobre o problema do mal, tá? Os ateus dizem que o maior argumento a favor do ateísmo e contra a existência de Deus é o problema do mal, tá? E eles geralmente usam o desafio de Epicuro, né? A ideia de que se Deus existe e o mal existe, então Deus não é todo poderoso porque não pode acabar com o mal, tá? E eles dizem, se Deus existe e o mal existe, então Deus não é todo amoroso porque ele não quer acabar com o mal, tá? E esse desafio ele leva para o ateísmo finito. E o próprio desafio destrói o ateísmo, tá bom? Porque se Deus existe e o mal existe, e Deus não, ainda que Deus não seja todo poderoso para acabar com o mal, mas Deus existe e o ateísmo é falso. Se o mal existe e Deus existe, e ainda que Deus não seja todo amoroso para querer acabar com o mal, Deus existe e o ateísmo é falso. Então, o próprio desafio é mortal para o ateísmo, tá bom? 3 perguntas devem nortear a questão do mal, tá? O mal é incompatível com a existência de Deus? É a primeira questão. Nós vemos que não. Porque a própria Bíblia fala que nós vivemos em um mundo caído pelo pecado, tá? Então, não é incompatível. Segunda questão, Deus tem um propósito para o mal? Parece que sim, tá? Parece que sim. O mal termina sendo, a existência do mal do mundo, termina sendo um fato que nos deixa perplexos, tá? E parece nos aproximar mais de Deus. O mal nos aproxima mais de Deus. Parece que muitas pessoas que se entregaram a Jesus e se converteram por causa do problema do mal. Muitas pessoas. C.S. Lewis, inclusive, o maior pensador cristão do século XX, o maior apologista cristão do século XX, que era chefe do Clube Socrático, cujo lema era seguir as evidências até onde ela levar. Ele se converteu ao cristianismo por causa do problema do mal. Ele disse, olha, se o mal existe, como é que eu sei que o mal existe a princípio? Então, se o mal existe, existe o bem. Se o bem existe, existe o sumo bem, que é Deus, tá? Então, o problema do mal, levou C.S. Lewis a aceitar a existência de Deus e se converter à fé cristã, tá bom? Então, o problema do mal não é insuperável. Parece que Deus tem um propósito para o mal, tá? O mal, ele é o megafone de Deus na vida das pessoas, tá bom? E a questão do mal, ele envolve a questão do efeito dominó, tá bom? O efeito dominó ou a reação em cadeia. Toda atitude que uma pessoa faça, seja ela boa ou má, ela vai reverberar nas gerações futuras. Então você deve ter isso em mente. E para deixar isso bem claro, tá? Para deixar isso bem claro, a gente pode utilizar aqui a analogia do fazendeiro chinês, tá bom? A analogia do fazendeiro chinês é a seguinte: tinha um fazendeiro chinês, que tinha uma vida muito difícil e ele tinha só um filho e um cavalo. A fazenda bem pobre, e um dia o único cavalo que ele tinha, que ajudava nos afazeres, sumiu o cavalo. Então a vila foi lá na fazenda do fazendeiro chinês e disse, ó, que coisa triste. O seu único cavalo que ajudava nas tarefas da fazenda fugiu. Isso foi uma coisa muito ruim que aconteceu com você. E o fazendeiro chinês, muito sábio, disse, não sei, quem sabe se foi uma coisa ruim. No outro dia, o cavalo do fazendeiro chinês voltou com 7 cavalos puro sangue. E a vila voltou toda na fazenda do fazendeiro chinês para agradecer e dizer, olha que coisa boa, o cavalo voltou e trouxe mais 7. E ele disse, que coisa boa? E ele disse, pode ser uma coisa boa ou pode não ser. No dia seguinte, o filho do fazendeiro chinês foi
domar um dos cavalos para utilizar no serviço da fazenda, caiu e quebrou a perna. E aí veio toda a vila novamente e dizia a ele: ó, o fazendeiro chinês, seu filho, a única pessoa que lhe ajuda na fazenda, agora está com a perna quebrada e não pode lhe ajudar. Isso foi uma coisa muito ruim que aconteceu. E o fazendeiro chinês disse: pode ser e pode não ser. No dia seguinte, o governo mandou o exército naquela vila para confiscar, levar todos os jovens da vila para a guerra. E o único jovem que não foi o filho do fazendeiro chinês, porque estava com a perna quebrada. Tá bom? Então, pense sobre isso. Fale, utilize essa analogia na escola dominical, na lição 5, sobre o problema do mal. Pense sobre isso e utilize, tá? Então, nós vemos que o efeito dominó, o efeito reação em cadeia, ele já aconteceu na Bíblia, tá? Você pode ler lá a história de José, e você vê que os irmãos de José venderam José, e no fim, ele foi governador do Egito e preservou a descendência messiânica para que o Messias pudesse um dia nascer, tá? De um grande mal, Deus transformou em um grande bem. Isso também aconteceu na vida de Daniel e de outros personagens, tá? Então, pense e utilize essa história. Então, a primeira questão: o mal é incompatível com a existência de Deus? Não, porque todas as provas da existência de Deus, as provas naturalistas, o argumento cosmológico, o argumento teleológico, o argumento moral, o argumento da experiência religiosa, tá? Todos os argumentos não são anulados pelo problema do mal. Segundo, Deus tem um propósito para o mal? Existe amparo bíblico que sim, tá? E por fim, Deus irá por fim acabar o mal. É isso que a Bíblia menciona. A Bíblia diz que Deus um dia irá encerrar com o mal no mundo, irá acabar com o mal no mundo. E os que estiverem em Cristo viverão em gozo para sempre no céu com Jesus, tá bom? Tem um monge que viveu há 500 anos atrás na Catedral de Notre-Dame em Paris, e ele disse o seguinte: ele disse: olha, se Deus me desse o seu poder e eu fosse todo poderoso, e ele disse: se Deus me desse o seu poder e a sua sabedoria, em 24 horas eu acabarei com o problema do mal no mundo, tá? E depois ele pensou e disse: mas se Deus me desse também a sua onisciência junto com a sua sabedoria, com o seu poder, talvez eu deixasse as coisas exatamente como estão, tá bom? Então o problema do mal não é insuperável contra a fé cristã, tá? Não é insuperável. O problema do mal termina sendo um problema para o próprio ateísmo, porque segundo o ateísmo raiz, não existe o mal, não existe bem, não existe nada. Nós somos apenas robôs dançando a dança do nosso DNA e o movimento dos átomos e das moléculas. Então, pense sobre isso, reflita e utilize na lição 5 da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, curta, comente, compartilhe e vamos aí compartilhar informações e conhecimento. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.